Testar minha luz nova hoje. Então eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o grupo e a pergunta que foi me feita sobre prosperidade e riqueza. A prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. A prosperidade bíblica ela tem a ver com identidade e propósito. A identidade bíblica tem a ver com quem a gente é, com quem Deus criou a gente para ser. Gênesis 1:26, Gênesis todo, a gente vê a criação todos os dias, desde o início a terra era sem forma e vazia. Deus disse, haja e houve. Isso foi no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia. Até o quinto dia Deus deixou tudo preparado. No sexto dia, em Gênesis 1:26, diz que ele formou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Só que o versículo não para aí. O versículo continua falando que ele criou o homem à sua imagem e semelhança para governar e dominar, para ser próspero, para desfrutar da terra. Hoje eu postei acima falando sobre o sábado, o descanso. O que é o descanso bíblico? O descanso bíblico é o desfrute, é o desfrutar do que Deus fez. Desfrutar é deitar no sofá e ficar à vontade, ficar esperando a vida trazer as coisas? Não. Deus deu missão para Adão. Deus falou para Adão, vai, nomeie os animais, que ele araria a terra. Só depois da queda, quando Adão preferiu o conhecimento, Adão, na verdade Eva, preferiu o conhecimento, a sabedoria, ele perdeu essa intimidade, esse relacionamento com o Criador. Porque a Bíblia fala que o Senhor vinha todos os dias, na viração do dia, conversar com eles. Então, nesse relacionamento, todos os dias Deus ensinava. Deus dava uma porção de sabedoria todos os dias para eles. Quando houve a desobediência, eu não sei que fruto foi, mas houve uma desobediência, porque o homem olhou para fora, a mulher olhou para fora, como se ela acreditou numa mentira do diabo, como se fosse verdade que ela não era conforme a imagem e semelhança de Deus. Essa mentira continua até hoje. Quando nós acreditamos que dentro de nós, que nós não somos aquilo que Deus já disse que somos. Então nós continuamos acreditando, às vezes, na mentira do diabo. E querendo o conhecimento mais do que a sabedoria. O que é a sabedoria? É a gente entender quem somos e qual o propósito. Quem Deus nos criou para ser. Deus nos criou para ser conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, para dominar e governar essa terra. A terra foi dada ao homem. O inimigo não feliz com isso, o diabo não feliz com isso, ele odeia a criação, ele odeia o fato de nós sermos conforme a imagem e semelhança do Criador. Ele odeia a figura de Deus em nós. Então, eu não te conheço pessoalmente, a maioria eu conheço, na verdade, alguns eu não conheço pessoalmente, mas eu sei que você é a imagem e semelhança do Criador. Porque ele colocou essa imagem, ele imprimiu essa imagem, essa semelhança em nós. Em nós está impressa essa imagem. E o diabo, Lúcifer, ele odeia isso. E ele veio para roubar do homem a terra. Então a queda veio por isso, porque ele contou uma mentira para Eva, dizendo, olha, o dia que você comer disso, comer dessa fruta, você vai ser conforme Deus. Eles já foram criados conforme a imagem e semelhança do Criador. Então o diabo sempre vai te fazer olhar para fora, como se fora tem alguma coisa que você já não tenha, que você já não seja. Então Deus, desde o princípio, preparou o relacionamento, o retorno do homem. Eles foram expulsos do Éden por amor. Porque se eles comessem novamente da árvore da vida, eles seriam eternamente separados de Deus. Por amor, por graça. Eles foram separados de Deus. Foram separados de Deus, não foram separados também de Deus, porque houve uma ruptura, Deus não viria mais a estar com eles toda a tarde. Mas eles foram tirados do jardim de delícias. Éden
é Jardim de Delícias. E lá Deus veio e providenciou uma forma do homem voltar a ter relacionamento com ele. Teve o primeiro sacrifício de animais, quando Deus sacrificou o cordeiro, para vesti-los da pele do cordeiro, para vesti-los com aquela pele, para que eles pudessem ser cobertos novamente. E novamente eles continuaram oferecendo sacrifício a Deus, eles continuaram tendo seu relacionamento, mas não tão íntimo mais como era, porque eles preferiram o conhecimento do que a sabedoria. Então essas porções de provérbios que eu tenho passado todo dia, porções de sabedoria. Voltando, vou acelerar um pouquinho já para a cruz. Na cruz, quando João viu Jesus chegando, João falou: olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João entendeu quem era Jesus. Jesus é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53 fala desse sacrifício muito antes de Jesus vir. O que Jesus cumpriria na cruz? Ele levaria sobre si toda a nossa enfermidade, toda a nossa doença, todas as nossas maldições foram levadas e cravadas em Jesus na cruz. Depois eu posso postar os vídeos da ovelha e de Jesus. Mas eu queria explicar para vocês que a cruz é o ato de amor de Deus, de justiça de Deus. Então, quando você pensar em justiça e amor, pensa na cruz. A cruz é o ato de amor e justiça de Deus, porque na cruz houve o pagamento da dívida do pecado e ao mesmo tempo houve a troca. Jesus tomou o nosso lugar, ele tomou o nosso lugar lá. E quando nós cremos, nós declaramos isso, porque a Bíblia fala que com o nosso coração nós cremos e com a nossa boca nós confessamos. Nós trocamos de lugar com ele na cruz. Nós tomamos o lugar de justiça e direito de filiação que ele conquistou para nós na cruz. E ele tomou sobre si toda a maldição imposta pelo pecado. Então nós podemos voltar a ter relacionamento com o Senhor. Nós podemos voltar a ter essa intimidade, essa vida plena com o Senhor novamente. Como Jesus falou que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Mas se ele fosse o Espírito Santo, o Consolador, aquele que ensina todas as coisas, viria morar dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. E o Espírito Santo é que nos ensina e volta a nos levar naquela condição do Éden, do Jardim de Delícias, de intimidade com o Senhor. Então, no nosso quarto, nós podemos voltar a ter a intimidade com o Senhor. O que é pobreza, o que é riqueza? Pobreza é acreditar nas mentiras que o diabo contou pra gente até hoje. Pobreza é acreditar que eu não sou quem Deus diz que eu já sou. Eu tenho uma lista de 43 itens do que a Bíblia diz do que eu sou diante de Deus, o que Deus me criou para ser. E o diabo tenta apagar isso de nós o tempo todo, dizendo que nós não somos aquilo que Deus nos criou para ser. Deus nos criou para governar, para dominar. E qual é o primeiro governo e domínio que nós temos que ter? Primeiro de nós mesmos, das nossas próprias emoções, dos nossos impulsos. Então, primeiro nós governamos sobre a nossa mente, depois nós governamos sobre o nosso corpo. Então, nós temos o governo. E quando governamos sobre nós, conseguimos ter relacionamento, conseguimos viver o que Deus nos criou para viver, conseguimos compartilhar, transbordar. Então, o que é riqueza? É primeiro eu entender quem eu sou. Produzir de acordo com a minha posição em Cristo, minha posição em Deus, porque eu tenho esta posição em Deus. Então, eu sou filha amada, completamente perdoada, para governar e dominar nessa terra, para estabelecer o reino de Deus nesse tempo. Aí você pode me perguntar, Ângela, mas esse mundo está tão difícil, esse mundo está tão... Jesus está voltando. E quem vai mudar o mundo? Aqueles que entenderam quem são. Então, este é o meu propósito de compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido, porque a gente tem que, quando a gente entende quem é, a gente não aceita mais viver nesse mundo simplesmente,
deixa o mundo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas eu sei que Deus me chamou para, com Ele, estabelecer o seu reino nesse mundo. E junto com você, eu conto com você, para a gente anunciar, transbordar. Eu vou estar transbordando na vida de vocês, mas eu quero muito que vocês transbordem isso na vida do outro, na vida de outros. Primeiro é a fase do alimentar. Eu estou na minha fase de alimentar há algum tempo. Agora eu comecei a compartilhar com vocês. E tem esse processo, a vida é processual. Então, o que é depressão? Depressão é excesso de passado. Quando eu vivo focada no passado, quando eu vivo focada em sentimentos, em acontecimentos do passado, eu vivo em depressão. Quando eu vivo focada em futuro, em acontecimentos futuros, eu vivo em ansiedade. A Bíblia nos diz para viver o hoje. Então, vamos viver o hoje. O hoje eu tenho que viver 100%. Amanhã pertence a Deus. Vamos viver o hoje 100%. Então, eu vou estar compartilhando, eu vou estar explicando. Eu quero marcar um horário para conversar com vocês ao vivo no Zoom. Aí a gente vai entrar num acordo no melhor dia, no melhor horário para vocês. Quem puder, a gente faz um horário. Quem não puder, faça em outro horário. Mas para estarmos juntos, crescendo, aprendendo mais do que é viver essa vida plena em Deus, através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a sabedoria de Deus. No princípio estava a Trindade. Em toda a Bíblia nós vemos a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Tudo em base 3. Passado, presente, futuro. Então a gente vê que os números na Bíblia são muito importantes, como hoje eu compartilhei dos 7 ciclos, porque nós temos 7 dias, 7 dias na semana, nós temos ciclos de anos, de 7 anos. A Bíblia é cheia de números e de códigos. Então a gente vai estar conversando sobre eles. E eu quero mesmo que vocês venham comigo para que a gente possa estabelecer o reino de Deus nesse tempo. Como? Sendo quem Deus nos chamou para ser. Porque a prosperidade é primeiro a gente entender quem a gente é. Nós somos filhas amados, filhos amados do Senhor. Primeiro, este é o nosso lugar, essa é a nossa posição. Aí nós vamos viver desta posição de filhos, filhas do Senhor, amados pelo Senhor. Então, daí nós vamos viver. E a prosperidade é natural. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro, ele é servo. Ele nunca vai ser senhor. Ele não pode ser senhor da nossa vida. Como tempo não é dinheiro, tempo é vida. E nós temos uma vida passando. Então, o que nós temos feito da nossa vida? Então, eu vou parar por aqui, mas eu quero continuar compartilhando com vocês. E eu quero que vocês venham comigo nessa empreitada. Vocês têm toda a liberdade de ficar, têm toda a liberdade de querer sair, e tem liberdade de falar: Ângela, eu quero convidar pessoas. São muito bem-vindas para compartilhar conosco sobre o que é a verdadeira prosperidade. Eu vou falar muito com vocês sobre identidade e propósito, quem nós somos e para que nós viemos e existimos. Então eu agora paro e falo assim: que Deus os abençoe. Eu os abençoo em nome de Jesus, porque há poder no que nós falamos, mas não em mim, mas no nome que eu carrego, que é o nome de Jesus. Isso eu quero que você entenda comigo. É o nome de Jesus, não é o meu. Eu não quero ficar famosa, mas eu quero que ele fique, porque a minha vida é para a honra e glória dele. Então eu quero tornar o nome dele conhecido. Assim eu convido vocês para que venham comigo e tornem o nome dele conhecido. E que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Deus abençoe.